Rodrigo Tavares era o tipo de homem que transformava silêncio em submissão apenas com sua presença. Aos 52 anos, dono de um dos maiores conglomerados de comunicação do país, ele havia construído seu império pisoteando todos que ousavam questionar sua autoridade. No edifício espelhado que abrigava a sede da Tavares Media, sua voz ecoava pelos corredores como um trovão que anunciava tempestades para quem estivesse em seu caminho. Naquela manhã de sexta-feira, véspera de seu aniversário de 53 anos, Rodrigo circulava pelos andares da empresa com a arrogância de um imperador inspecionando seus domínios. Executivos baixavam a cabeça quando ele passava. Secretárias fingiam estar ocupadas para evitar seu olhar cortante. E até mesmo sócios importantes mediam suas palavras quando precisavam falar com ele. O poder havia se tornado sua droga mais viciante. Maria José da Silva acordara às 3 da manhã, como fazia todos os dias há 12 anos. Aos 48 anos, ela era uma das faxineiras noturnas do edifício, uma sombra silenciosa que limpava os rastros da arrogância alheia enquanto a cidade dormia. Seus passos suaves pelos corredores de mármore não perturbavam o silêncio dos escritórios vazios, mas carregavam o peso de segredos que poderiam abalar as estruturas daquele império construído sobre mentiras. A rotina de Maria era precisa como um relógio suíço. Começava pelo último andar, onde ficava a cobertura presidencial de Rodrigo, depois descia metodicamente, limpando cada sala, cada banheiro, cada canto onde o poder se exercia durante o dia. Ela conhecia cada segredo deixado em papéis esquecidos, cada ligação comprometedora que escutara por acaso, cada evidência da corrupção que sustentava aquele império midiático. Nos últimos meses, algo havia mudado na dinâmica da empresa. Rodrigo se tornara ainda mais cruel com os funcionários, demitindo pessoas por razões fúteis, humilhando subordinados em reuniões públicas, exercendo um reinado de terror que fazia todos caminharem sobre cascas de ovo. Maria observava essas transformações do seu lugar invisível, sabendo que a arrogância excessiva sempre precede as grandes quedas. A festa de aniversário de Rodrigo seria realizada no terraço do edifício, com a presença de políticos, empresários e toda a elite que orbitava ao redor de seu poder. 300 convidados importantes que bajulariam o aniversariante enquanto calculavam os benefícios que poderiam obter de sua influência. Maria fora escalada para trabalhar durante o evento, servindo drinks e recolhendo pratos sujos, mais uma vez invisível em meio ao esplendor dos poderosos. O que ninguém sabia era que aquela festa se tornaria o palco da maior humilhação pública da vida de Rodrigo Tavares. Maria carregava consigo um segredo que guardara por décadas, uma verdade que ela havia silenciado por medo, por vergonha, por falta de poder para enfrentar um homem tão influente. Mas 12 anos observando sua crueldade haviam transformado seu medo em uma determinação férrea. Era hora de cobrar uma dívida que ele pensava estar esquecida para sempre. A semana que antecedeu a festa foi marcada por uma série de humilhações que Rodrigo infligiu aos funcionários com prazer sádico. Maria observava tudo enquanto esfregava pisos e esvaziava lixeiras, vendo como ele destruía a autoestima de pessoas que dependiam daquele emprego para sobreviver. A gota d'água veio quando ele demitiu Carla, uma jovem estagiária de 19 anos, apenas porque ela havia derramado café na mesa durante uma reunião tensa. A humilhação de Carla aconteceu no salão principal, na frente de dezenas de funcionários. Rodrigo não apenas a demitiu, ele a humilhou publicamente, gritando que pessoas incompetentes como ela não mereciam nem limpar o chão de sua empresa. A menina saiu chorando, carregando uma caixa com seus pertences pessoais, enquanto os colegas observavam em silêncio, aterrorizados demais para defendê-la. Maria sentiu algo se romper dentro do peito
ao presenciar aquela cena. Carla tinha a mesma idade que sua filha teria hoje, se estivesse viva. A mesma vulnerabilidade, a mesma necessidade de oportunidade que os poderosos negavam aos menos favorecidos. Naquele momento, o segredo que ela guardara por 25 anos deixou de ser uma ferida silenciosa para se tornar uma arma de justiça. Os preparativos para a festa revelavam um nível obsceno de ostentação que Rodrigo considerava apropriado. Flores importadas do Equador, vinhos que custavam mais que o salário anual de Maria, um chefe francês contratado especialmente para o evento. Tudo financiado com dinheiro que ele havia obtido através de contratos fraudulentos com o governo, esquemas de corrupção que Maria conhecia em detalhes por ter limpado as evidências deixadas em papéis sujos pelos escritórios. A ironia era cruel. Enquanto Rodrigo celebrava sua riqueza mal adquirida, Maria conhecia cada documento comprometedor que ele pensava ter destruído. Durante 12 anos de trabalho noturno, ela havia fotografado discretamente papéis importantes antes de jogá-los no lixo, criando um arquivo que poderia derrubar não apenas Rodrigo, mas toda a rede de corrupção que sustentava seu império. Na véspera da festa, Maria tomou sua decisão final. Ela escolheu cuidadosamente a roupa que usaria no evento. Não o uniforme padronizado das funcionárias da limpeza, mas um vestido simples e digno que havia comprado para ocasiões especiais. Naquela noite, ela não seria apenas a faxineira invisível. Seria a mulher que traria justiça para todos que haviam sido esmagados pela arrogância de Rodrigo. O segredo que ela carregava era devastador. 25 anos atrás, Rodrigo Tavares havia estuprado uma jovem de 16 anos durante uma festa em sua casa de praia. Essa jovem era irmã de Maria e havia morrido em consequência dos ferimentos, mas não antes de contar à irmã mais velha o nome do homem que a havia violentado. Maria havia passado 2 décadas e meia procurando uma oportunidade de fazer justiça. E agora, cercado por toda a elite que o admirava, Rodrigo finalmente pagaria por seus crimes. A festa seria seu tribunal, os convidados seriam o júri e Maria seria simultaneamente a promotora e a testemunha que selaria seu destino para sempre. A festa estava no auge quando Maria fez sua entrada no terraço. Os 300 convidados circulavam entre mesas elegantemente decoradas, taças de champanhe refletindo as luzes da cidade que se estendia aos pés do edifício. Rodrigo ocupava o centro das atenções, discursando sobre seus sucessos empresariais, enquanto políticos e empresários o aplaudiam com sorrisos calculados. Maria circulou discretamente pelo salão, servindo canapés e recolhendo taças vazias, observando a hipocrisia que dançava ao som da música ambiente. Reconhecia rostos que havia visto em escândalos de corrupção, empresários que sabidamente exploravam trabalhadores, políticos que roubavam recursos públicos. Era o catálogo vivo da podridão que comandava o país, reunido para celebrar um dos seus mais nefastos representantes. O momento chegou, quando Rodrigo subiu ao pequeno palco montado no centro do terraço. Ele segurava o microfone com a arrogância de quem nunca havia sido questionado, preparando-se para o discurso que marcaria seus 53 anos de vida. A plateia silenciou respeitosamente, aguardando as palavras do poderoso aniversariante que controlava a opinião pública através de seus veículos de comunicação. Rodrigo começou falando sobre poder, sobre como havia construído seu império com trabalho e determinação. Cada palavra era uma mentira ornamentada, cada frase uma afronta à memória de todos que ele havia destruído para chegar ao topo. Maria sentia o sangue fervendo nas veias, enquanto escutava aquela encenação obscena de sucesso baseado em mérito. Foi quando ele pronunciou as palavras que selaram seu destino. Falou sobre como pessoas fracas tentavam culpar os fortes por seus próprios fracassos,
como vencedores não se deixavam intimidar por perdedores. A referência indireta à demissão humilhante de Carla era óbvia para quem conhecia sua crueldade. Foi o gatilho que Maria esperava. Ela caminhou determinadamente em direção ao palco, atravessando a multidão de convidados surpresos. Rodrigo a viu se aproximando e fez um gesto desdenhoso, como se fosse dispensar mais uma funcionária inconveniente. Mas quando Maria subiu ao palco e estendeu a mão pedindo o microfone, algo em sua expressão o fez hesitar. O confronto público aconteceu diante de 300 pares de olhos. Rodrigo tentou impedir Maria de falar, ordenando que ela voltasse ao seu lugar. Foi então que ele pronunciou as palavras fatídicas que ecoariam para sempre em sua memória. Ninguém me manda calar a boca nesta empresa. Eu sou quem manda aqui. Maria segurou firmemente o microfone que ele tentava arrancar de suas mãos e disse simplesmente: Meu nome é Maria José da Silva. Há 25 anos, você estuprou minha irmã Joana, de 16 anos, na sua casa de praia em Ubatuba. Ela morreu 3 dias depois dos ferimentos que você causou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 300 pessoas importantes, acostumadas aos sussurros discretos dos escândalos de elite, presenciavam uma acusação pública e direta que nenhum dinheiro ou influência poderia abafar. Rodrigo ficou lívido, tentando negar, mas Maria continuou com a voz firme de quem guardara aquela verdade por um quarto de século. Ela revelou detalhes que apenas a vítima poderia ter contado, circunstâncias que provavam sua veracidade. Rodrigo Tavares, o homem que silenciava qualquer oposição com seu poder, ficou pela primeira vez em sua vida completamente sem palavras. A revelação de Maria criou uma onda de choque que se espalhou pelo terraço como um tsunami emocional. Os convidados que momentos antes bajulavam Rodrigo agora o observavam com uma mistura de horror e fascinação mórbida. Câmeras de celulares começaram a aparecer discretamente, gravando o momento em que um dos homens mais poderosos do país era publicamente confrontado por uma faxineira com uma verdade que ele pensava estar enterrada para sempre. Rodrigo tentou desesperadamente retomar o controle da situação. Gritou que aquilo eram mentiras de uma funcionária ressentida, que Maria estava tentando chantagear um homem bem-sucedido. Mas suas palavras soaram ocas no ar pesado da noite. A composure que sempre o caracterizara havia desaparecido, substituída pelo desespero de um homem que via seu mundo desmoronar em tempo real. Maria permaneceu firme no palco, segurando o microfone como se fosse um cetro de justiça. Sua voz não tremia mais. 25 anos de dor haviam se cristalizado naquele momento de coragem absoluta. Ela contou como sua irmã havia chegado em casa destruída, ensanguentada, sussurrando o nome do homem que a violentara. Como havia morrido 3 dias depois de hemorragia interna, levando consigo a criança que carregava no ventre. A multidão começou a se dividir visivelmente. Alguns convidados, claramente desconfortáveis com a situação, tentavam se afastar discretamente. Outros permaneciam hipnotizados pela coragem daquela mulher simples que ousava desafiar um titã. Empresários que conheciam Rodrigo há décadas começaram a recordar rumores antigos, histórias sussurradas que nunca haviam levado a sério. O momento mais poderoso veio quando Maria revelou que possuía provas. Durante 12 anos, trabalhando no edifício, ela havia coletado evidências dos crimes de corrupção de Rodrigo, documentos que mostravam como ele construíra sua fortuna através de contratos fraudulentos e suborno sistemático. Mas, principalmente, ela guardava cartas médicas de sua irmã, laudos que comprovavam a violência sexual, testemunhas que estavam dispostas a falar após décadas de silêncio forçado. A transformação na atmosfera da festa foi completa. O que havia começado como uma celebração de poder se tornara um julgamento público.
Funcionários da empresa, que haviam sido obrigados a trabalhar durante a festa, começaram a se aproximar do palco. A coragem de Maria havia quebrado a barreira do medo que mantinha todos silenciados. Rodrigo percebeu que havia perdido o controle não apenas da situação, mas de toda a sua vida cuidadosamente construída sobre mentiras. Tentou sair do palco, mas Maria segurou seu braço com força surpreendente. Era a primeira vez em 25 anos que alguém o impedia fisicamente de fugir das consequências de seus atos. A reação mais inesperada veio de dentro da própria multidão. Carla, a jovem estagiária demitida humilhantemente dias antes, havia chegado ao evento, não como convidada, mas como testemunha. Maria havia pedido que ela viesse, prometendo que veria justiça sendo feita. Quando Carla subiu ao palco e abraçou Maria, o simbolismo foi devastador. Duas mulheres de gerações diferentes, unidas contra a tirania de um homem que acreditava estar acima de qualquer lei. Naquele momento, sob as luzes da cidade e diante de 300 testemunhas, o império de Rodrigo Tavares começou a ruir. Não através de investigações silenciosas ou processos burocráticos, mas pela coragem pública de uma mulher que transformou sua dor em instrumento de justiça. O desespero de Rodrigo atingiu seu ponto máximo quando ele percebeu que não conseguiria mais controlar a narrativa. Pela primeira vez em sua vida, seu dinheiro, sua influência e seu poder não serviam para nada. Ali, diante de 300 testemunhas, ele estava sendo julgado por crimes que pensava ter enterrado para sempre. A máscara de respeitabilidade que havia cultivado por décadas se desintegrava em tempo real. Foi então que ele cometeu o erro fatal de sua vida. Em um acesso de fúria desesperada, Rodrigo avançou contra Maria, tentando arrancar o microfone de suas mãos à força. Gritou que ela era uma mentirosa, uma chantagista, uma vagabunda que estava destruindo um homem honrado. Mas sua violência física diante de centenas de pessoas apenas confirmou o que Maria havia revelado sobre seu caráter. A reação da multidão foi instantânea e devastadora. Homens que momentos antes o bajulavam, agora se afastavam com nojo. Mulheres na plateia começaram a chorar, reconhecendo em Maria a coragem que elas nunca tiveram para denunciar seus próprios agressores. O ataque físico contra uma funcionária desarmada revelou a todos a verdadeira natureza de Rodrigo Tavares. Maria não recuou. Mesmo sendo empurrada e agredida, ela manteve o microfone e continuou falando com uma força que vinha de décadas de dor represada. Revelou então o detalhe mais devastador. Joana estava grávida quando foi estuprada. A criança que morreu junto com ela seria o primeiro neto de Maria, uma vida que Rodrigo destruíra antes mesmo de ter a chance de começar. O momento mais poderoso veio quando Maria tirou do bolso uma foto antiga. Sua irmã Joana, aos 16 anos, sorrindo inocentemente antes de conhecer o monstro que destruiria sua vida. Ela ergueu a foto para que todos pudessem ver enquanto sua voz ecoava pelo terraço. Esta era Joana da Silva. Ela tinha sonhos, tinha futuro, tinha uma vida inteira pela frente. E você a matou por prazer, porque podia, porque achava que ninguém se importaria com uma menina pobre. Rodrigo desabou completamente. O homem que havia construído um império baseado em intimidação e corrupção se revelou um covarde patético quando confrontado com a verdade. Tentou negar mais uma vez, mas suas palavras saíam atropeladas, incoerentes, desesperadas. A plateia assistia hipnotizada ao colapso público de um dos homens mais poderosos do país. A chegada da polícia selou definitivamente seu destino. Alguém na multidão havia chamado as autoridades quando presenciou a agressão física contra Maria.
Mais devastador ainda, os policiais que chegaram já possuíam mandado de prisão baseado nas evidências que Maria havia entregado ao Ministério Público dias antes da festa. O último momento de Rodrigo como homem livre foi sendo algemado no palco de sua própria festa, diante das mesmas pessoas que haviam vindo celebrar sua suposta grandeza. Maria observava em silêncio enquanto ele era levado, finalmente pagando pela vida que destruíra um quarto de século atrás. Quando as algemas clicaram em seus pulsos, Rodrigo olhou para Maria uma última vez. Não havia mais arrogância em seus olhos, apenas o reconhecimento tardio de que a justiça, mesmo demorada, sempre encontra seu caminho. A prisão de Rodrigo Tavares se tornou o escândalo do século na mídia brasileira. Ironicamente, as mesmas empresas de comunicação que ele controlava foram obrigadas a noticiar sua própria queda. Os vídeos gravados durante a festa se espalharam pelas redes sociais como fogo em palha seca, transformando Maria José da Silva na mulher mais admirada e Rodrigo no homem mais odiado do país. Nos dias que se seguiram, uma avalanche de denúncias enterrou definitivamente qualquer chance de Rodrigo escapar das consequências. Dezenas de mulheres encontraram coragem para revelar abusos que ele havia cometido ao longo dos anos. Ex-funcionárias relataram assédios sistemáticos, chantagistas confirmaram esquemas de corrupção e até mesmo alguns dos convidados da festa se tornaram testemunhas contra ele. A empresa Tavares Mídia entrou em colapso total. Anunciantes cancelaram contratos em massa. Funcionários pediram demissão para não serem associados ao nome manchado e o valor das ações despencou 95% em uma semana. O império que Rodrigo havia construído através de crimes se desintegrou tão rapidamente quanto havia sido erguido, provando que estruturas baseadas na mentira nunca resistem ao peso da verdade. Maria se tornou um símbolo nacional de coragem e justiça. Organizações de direitos das mulheres a convidaram para palestras, universidades ofereceram títulos honorários, e um fundo de apoio criado espontaneamente pela população arrecadou milhões para ajudá-la. Pela primeira vez em sua vida, ela não precisaria se preocupar com dinheiro, mas, principalmente, havia encontrado paz ao honrar a memória da irmã. O julgamento de Rodrigo durou 6 meses e foi acompanhado por todo o país. As evidências apresentadas por Maria e outras vítimas eram tão contundentes que a defesa não conseguiu construir nenhuma linha de argumentação consistente. Ele foi condenado a 47 anos de prisão por estupro, homicídio culposo, corrupção ativa e formação de quadrilha, entre outros crimes. A transformação mais notável aconteceu no próprio edifício onde tudo começou. A empresa foi comprada pelos funcionários através de um fundo cooperativo, transformando-se numa mídia independente focada em denunciar corrupção e defender direitos dos trabalhadores. Maria foi convidada para integrar o conselho administrativo, de faxineira a conselheira de uma empresa de comunicação. Carla, a jovem estagiária humilhada, se formou em jornalismo e se tornou a principal repórter investigativa da nova empresa. Seu primeiro grande trabalho foi uma série de reportagens sobre violência contra mulheres pobres, inspirada pela história de Joana e Maria. O ciclo de silêncio e impunidade estava sendo quebrado definitivamente. A casa de praia em Ubatuba, onde Joana foi violentada, se tornou um centro de apoio a vítimas de violência sexual. Maria fez questão de estar presente na inauguração, transformando um local de dor em espaço de cura e esperança. Na entrada, uma placa simples: em memória de Joana da Silva e todas as mulheres que não puderam falar por si mesmas. Rodrigo tentou apelar da sentença múltiplas vezes, mas morreu na prisão 2 anos depois, vítima de um infarto. Seus últimos dias foram marcados pelo isolamento total. Até mesmo os advogados o haviam abandonado quando seu dinheiro acabou. Morreu como viveu, sozinho e desprezado.
Maria compareceu ao funeral, não por piedade, mas para ter certeza de que a justiça havia sido finalmente cumprida. Diante do caixão fechado, ela sussurrou as palavras que guardara por 27 anos. Joana, minha irmã, você finalmente pode descansar em paz. 5 anos se passaram desde aquela noite no terraço, quando Maria José da Silva mudou para sempre a história da justiça no Brasil. Aos 53 anos, ela se tornou uma das mulheres mais respeitadas do país, não por riqueza ou poder, mas pela coragem de enfrentar um sistema que protegia predadores em troca de silêncio das vítimas. A Lei Joana da Silva, aprovada por unanimidade no Congresso Nacional, criou mecanismos mais rígidos de proteção para denunciantes de crimes sexuais e estabeleceu penas mais severas para abusadores em posições de poder. Maria participou ativamente da redação da lei, transformando sua dor pessoal em instrumento de proteção para futuras gerações de mulheres. O Instituto Maria José, criado com doações espontâneas de todo o país, já atendeu mais de 10 mil mulheres vítimas de violência. A organização oferece suporte legal, psicológico e financeiro para que outras possam ter a coragem que Maria precisou reunir sozinha durante 25 anos. Advogados voluntários trabalham gratuitamente para garantir que nenhuma denúncia seja silenciada por falta de recursos. A transformação mais tocante aconteceu na própria vida de Maria. A mulher que passara décadas acordando às 3 da manhã para limpar os escritórios de homens poderosos, agora era convidada para falar em universidades, conferências internacionais e programas de televisão. Sua mensagem era sempre a mesma. Justiça pode demorar, mas nunca é tarde demais para fazer o que é certo. Carla se tornou uma das jornalistas investigativas mais respeitadas do país, especializando-se em denunciar esquemas de corrupção e abuso de poder. Seu documentário sobre a história de Maria e Joana ganhou prêmios internacionais e é usado em escolas para educar jovens sobre consentimento e direitos das mulheres. Maria me ensinou que coragem não é ausência de medo, é fazer o certo apesar do medo. Ela costuma dizer. A antiga empresa de Rodrigo, agora rebatizada como Mídia Popular, se tornou referência em jornalismo independente. Maria permanece no conselho administrativo, garantindo que a empresa mantenha seus valores éticos. Mensalmente, ela caminha pelos mesmos corredores que limpava como faxineira, mas agora como uma das mulheres mais influentes do jornalismo brasileiro. O impacto social da coragem de Maria transcendeu fronteiras. Sua história inspirou movimentos semelhantes em outros países da América Latina, onde mulheres encontraram força para denunciar abusos históricos. O efeito Maria José se tornou termo acadêmico para descrever como uma única pessoa pode catalisar mudanças sociais profundas. Na casa simples onde mora hoje, Maria mantém um altar em memória de Joana. A foto da irmã, aos 16 anos, está cercada por cartas de agradecimento de mulheres que encontraram coragem para denunciar seus agressores. Cada carta é uma vida salva, em nome da Joana, ela diz emocionada. O momento mais emocionante veio no 5º aniversário da prisão de Rodrigo. Centenas de mulheres se reuniram no mesmo terraço onde tudo aconteceu, para uma cerimônia em homenagem a todas as vítimas de violência sexual. Maria fez um discurso que entrou para a história. Minha irmã morreu para que eu aprendesse que silêncio não protege, apenas prolonga a dor, que todas nós encontremos nossa voz antes que seja tarde demais. Hoje, quando jovens mulheres enfrentam situações de abuso ou injustiça, elas se perguntam: o que Maria José faria? A resposta é sempre a mesma: falaria a verdade, independente do poder de quem está do outro lado. Porque justiça verdadeira não conhece classe social, não teme dinheiro e nunca jamais se cala diante da mentira. Ninguém me manda calar a boca.
Foi o que Rodrigo gritou naquela noite. Mas Maria José da Silva provou que algumas vozes são mais poderosas que qualquer silenciamento e que a verdade sempre encontra seu momento de brilhar. Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que também merece ouvir isso.